Olá, vamos apresentar agora o nosso trabalho de física e o meu grupo é composto por 3 integrantes. Eu, Kelly de Oliveira Macena, Érica Sabrina da Cruz Almeida e Tawane Krause. No decorrer desse trabalho será apresentado o tema físico eletricidade e o nosso principal problema será curtos-circuitos em aparelhos e nas instalações elétricas. Bom, o objetivo do estudo ele incide na teoria dos curtos-circuitos em aparelhos e nas instalações elétricas que ocorrem na maioria das residências. Não só residências, também mas comércios. Buscamos usar aqui no nosso trabalho termos e linguagem de fácil compreensão para todos os ouvintes. O nosso assunto, então, será abordado sobre a eletricidade. A eletricidade, que na verdade é um ramo da física, né, que estuda qualquer fenômeno que envolve cargas elétricas. Mas hoje vamos falar sobre o problema que é o curto-circuito, que acontece muitas das vezes como um acidente doméstico dentro de nossas residências. Então, eu digo de novo, vamos falar sobre as cargas elétricas neste trabalho. Iremos ressaltar o uso correto delas nos aparelhos, né? Os riscos que temos devido ao esse mau uso que sempre pode estar acontecendo nas nossas casas, em nossos comércios. E os atentos que devemos ter a qualquer sinal de perigo, de alerta que os próprios eletrônicos nos informam. Uma curiosidade, a eletricidade ela é uma realidade nossa desde do século IV, foi criado por Alexandre, que veio então ao decorrer dos anos, decorrer dos séculos, foi se espalhando durante a cidade e foi chegando até a zona rural, que até então os indivíduos viviam por lamparinas, né? E então ela é muito importante para nós. E ela pode ser encontrada, a eletricidade pode ser encontrada tanto dentro da nossa casa quanto fora da nossa casa, em qualquer distância de nossas casas, ou seja, estamos rodeados pela eletricidade, né? Podemos encontrar nas casas, nos nossos móveis eletrônicos, né? Nas nossas geladeira, televisão, quando carregamos o celular, por exemplo, fora da casa, em nossas ruas, nos postes, nas fiação e em qualquer outra residência, em outra empresa, qualquer empresa, aliás. E eu acredito que todos aqui sabem a importância da eletricidade, mas também sabem, e creio também que sabem os riscos que elas têm. Mas eu fico pensando se todos aqui têm a dimensão dessa importância, têm a dimensão dos cuidados que devemos ter e têm a dimensão dos riscos que podemos estar tendo caso estamos usando de uma forma incorreta. Por exemplo, usamos nossa televisão ou nossa geladeira, que deve receber tal quantidade de fonte de energia e está recebendo de uma forma muito ultrapassada, então isso já é um risco grande que podemos estar um risco grande de incêndio que pode estar dentro da nossa casa. Então, o nosso trabalho ele está relacionado a esses riscos, a esses cuidados. Eu me chamo Érica e junto com as demais integrantes do trabalho estaremos dizendo tudo isso e mais um pouquinho em nosso trabalho. Então se atentem na apresentação do nosso trabalho e vamos ficar mais por dentro dessa maravilha que é a energia, a eletricidade em nosso meio. Bom, o curto-circuito não parece, mas é um problema bem comum na vida de muitos. Geralmente, quando vemos algum incêndio na TV, nós nos perguntamos como isso ocorreu, e muitas vezes a resposta para essa pergunta pode ser um curto-circuito, que é um problema sério e que pode causar desde pequenos acidentes até grandes incêndios, podendo queimar um aparelho eletrônico ou danificar diversos fios, e no caso de incêndios, vários outros pertences. Geralmente, esse problema pode ocorrer por falhas humanas, nas instalações de aparelhos ou no uso de equipamentos que não sabemos usar corretamente. Mas enfim, o que é um curto-circuito? Um curto-circuito nada mais é do que uma sobrecarga, que é, na verdade, um aumento repentino na passagem de corrente elétrica que causa uma sobrecarga. E essa sobrecarga que nós chamamos de curto-circuito. Como é causada? Bom, os fios e equipamentos que nós usamos geralmente, eles foram feitos para aguentar
uma certa carga. E quando essa carga ela é ultrapassada, os componentes, que são os plásticos, fios, madeira, etc., não aguentam e acabam superaquecendo. Então eles acabam derretendo ou explodindo, pois a energia em excesso ela é transformada em calor. Além disso, a sobrecarga também pode acontecer no ligar equipamentos de 110 volts em tomadas de 220 volts, o que é bem comum. Quais os erros comuns que geram um curto-circuito? Além desses que eu falei, né, de ligar muitos aparelhos na mesma tomada, o uso de aparelhos elétricos próximo à água, a ausência de manutenção na rede elétrica, falta de proteção nas tomadas também são erros que podem causar um curto-circuito. Como identificar um curto-circuito? A primeira forma de identificar é o cheiro de queimado. Esse geralmente ele é o primeiro a aparecer. Esse cheiro de queimado ele vem, como dito acima, do plástico, dos fios que são queimados, que derretem com calor. E é um cheiro muito forte que pode demorar bastante tempo para sair. Outra forma de identificação é as tomadas manchadas. Essa característica aparece pois o plástico, que é um dos componentes, tem a fumaça preta e é formada e por isso algumas partes das instalações podem ficar manchadas. A terceira forma de identificação é lâmpadas e equipamentos com tempo de vida útil reduzido, ou seja, a sobrecarga que ocorre durante o processo do curto-circuito pode fazer com que os equipamentos e lâmpadas parem de funcionar por um tempo determinado. E a última forma de identificação são as quedas de energia constantes. A última forma de identificar um curto é quando existem quedas constantes de energia, muitas vezes causadas pelo desarme do disjuntor, que é responsável por garantir que o curto não inicie um incêndio e danifique o imóvel. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu me chamo Tawane Krause e agora eu vou dar continuidade ao nosso artigo falando sobre a metodologia. Bom, é com frequência que eu escuto alguém falar que fez alguma gambiarra. De fato, é fácil se fazer, mas não o seguro e nem o mais correto a se exercer. Diante disso, pode até mesmo acontecer um acidente através desse modo fácil. Bom, muitas das vezes pelo descuido do dono ou até mesmo de alguém que estava ali por perto e não percebeu a possibilidade de ocasionar um acidente. Nesses casos, o mais adequado a se fazer é chamar uma pessoa profissionalizada em esse tipo de emergência. Eu acho importante ressaltar, nesse caso, 7 coisas que a gente pode evitar, como, por exemplo, a sobrecarga de muitos aparelhos numa mesma tomada ao mesmo tempo, ou seja, não é bom a gente colocar muitos aparelhos, né, numa determinada região, que seria a tomada. Vários carregadores, por exemplo, nem ao menos deixar de fazer manutenção da instalação elétrica de um profissional, isso é importante, na nossa residência, fazer o consumo correto de energia, inserir objetos não compatíveis com a sua casa, se a casa for 200 volts, por exemplo, né? E um produto, por exemplo, o secador de cabelo for 110, isso não vai ser a maneira correta de fazer a ação. Além disso, se você tenta procurar um produto barato em vez de um produto com boa qualidade, isso é um grande erro. Além disso, não trocar a sua fiação velha e desencapada. Todas essas foram coisas frequentes que acontecem através de uma gambiarra, que podem acontecer através de pode vir, né, a ocasionar um acidente. E isso é muito perigoso. E algo que deixou notório em minha vida foi que uma vez eu estava dando continuidade à minha rotina diária de estudo. E aí eu não tinha percebido que eu tinha deixado vários carregadores na tomada.
E aí deu um apagão em minha casa, eu liguei na emergência e eles falaram que não foi só na minha casa, foi na rua inteira e eu achei que era por causa de mim. No final do dia, né, depois disso tudo, é, eu fiquei sabendo que foi tudo isso aconteceu por causa de uns meninos que estavam jogando bola em plena pandemia e olha o perigo, né, que poderia ocasionar uma grande situação, né, e ter machucado eles. Mas no final não machucou ninguém, graças a Deus, e deu tudo certo. Uma experiência que vai ficar para a vida toda. Bom, e foi isso. Nós esperamos que tenha realmente conhecido o real motivo, né, e objetivo do nosso artigo e seminário e esclarecido todos o tema, né, que a gente abordou. E a gente quer agradecer também a Deus, ao professor, pelas possibilidades que eles nos trouxe. Com isso, deixou grandes alertas, né, aos perigos urbanos. E também agradecer a um dos pais, as integrantes desse trabalho. E, enfim, a gente quer mostrar as referências, né, que a gente acabou deixando ao longo do nosso pesquisa, né, através de todo esse trabalho. Ademais, tchau, tudo de bom para vocês e até logo!